Então, gente, boa tarde, mais uma vez aqui, não é? E hoje com a Blitz da Saúde e a Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, o Departamento de Saúde da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em convênio com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do Núcleo de Saúde Ocupacional do Ministério Público do Rio de Janeiro, tenho o prazer, de apresentar a Blitz da Saúde em mais um ano e hoje trazendo um palestrante especial. Ele é Gabriel Alvarenga, ele é nutricionista clínico e esportivo, com 25 anos de experiência na área. Foi coordenador do setor de nutrição da rede Bodytech por 16 anos e tem como ponto principal no seu atendimento o realismo. E é com esse realismo que ele vai trazer para nós tudo o que é preciso para que a gente, de alguma forma, busque, ou, quem sabe, agora, entenda quais os melhores caminhos para atingir uma qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida. Isso passa por uma boa alimentação realista. Então, com vocês, Gabriel Alvarenga, que eu tenho o maior prazer, e a Defensoria Pública e todos os demais conveniados aqui, o Departamento de Saúde, o Ministério Público, de receber você na nossa casa. Obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui passando o meu conhecimento, que eu adquiri nesses muitos anos aí como profissional de nutrição, e mesmo antes de ser profissional de nutrição, já me interessava pelo assunto lá atrás, lá na década de 90, milênio passado. Eu me tornei nutricionista justamente porque eu queria aprender a me alimentar e viver e ter vida, né? Porque muitas vezes as pessoas têm até medo de ir no nutricionista, achando que vai ser algo muito restrito, que não vai poder fazer mais nada do que gosta, e não é assim. Pelo menos comigo não, e com alguns colegas meus, com alguns colegas é assim mesmo, mas comigo não, e com outros colegas não, salvo algumas situações, né, uma pessoa hospitalizada, num centro cirúrgico, numa coisa do tipo, aí realmente é diferente a jogada, mas para uma pessoa que está buscando saúde, qualidade de vida, é uma alimentação totalmente realista e normal que eu preconizo, tá? Então é isso que eu vim tentar trazer para vocês. Óbvio que em uma hora eu tive que condensar bastante as minhas informações aqui, mas espero que vocês gostem, tá? E no final, não sei se a gente vai ter tempo para dúvidas, mas de qualquer forma, eu no final vou passar meu contato, minha rede social, para quem quiser mandar alguma dúvida, fazer algum contato, eu vou repassar isso no final, tá? Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Então, saúde real, pequenos passos que funcionam, tá? Então, eu vou tentar trazer essas dicas, essas orientações básicas para vocês. Então, eu começo com uma frase bem emblemática de Hipócrates, grego, que teu alimento seja teu remédio, que teu remédio seja teu alimento. E é isso mesmo, né? Na verdade, o nosso alimento, o que a gente come, pode se transformar, na verdade, num veneno, ou pode ser realmente uma solução de um problema, de uma doença, algo do tipo, tá? Outra frase bem bonita aí, de Buda: monges, tomem suas refeições como se fossem remédios, comei o suficiente para vos manterdes. Hoje em dia, o hábito ocidental, né, de alimentação, ele, infelizmente, é exagerado, né? As pessoas, infelizmente, exageram nas quantidades, e esse mundo muito acessível de hoje em dia, né, essa característica. Vocês estão me ouvindo bem aí, certo? Bom, essa imagem aí... Está dando eco. Está dando um eco, não sei se está ruim para vocês daí. É melhor daqui. Deixa eu tirar daí para cá. Pode. Posso continuar? Posso. Então, eu botei esse slide aí pelo seguinte: isso aí é um exame de contraste, né? Algumas pessoas já ouviram falar no exame de contraste. Muitas vezes as pessoas leigas, que não são nutricionistas,
elas têm, assim, a ideia de que o alimento, ele entra pela boca, passa ele por dentro do corpo, pelo intestino, vai sair lá do outro lado, lá, né? E que, na verdade, é só isso. E, na verdade, não. Quando a gente come um alimento, ele vai chegar lá na célulazinha, última célulazinha lá do seu dedão do pé. E aí o exame de contraste mostra isso. Quando a pessoa tem a aplicação do contraste, esse contraste vai chegar até qualquer vaso sanguíneo lá de qualquer parte do corpo. Então isso é só para dar um exemplo de que o que a gente come vai chegar em qualquer célula do seu corpo e vai ter o efeito ou positivo ou negativo, né, que ele confere. Bom, e aí aquela frase que nós somos o que nós comemos, ela é bastante verdadeira, tá? Ainda voltando para o slide anterior, essa frase que nós somos o que nós comemos, ela na verdade é literal, tá? As nossas células que nós temos, a célula da pele, a célula do músculo, a gente não morre com as células que a gente nasceu. Só com algumas exceções, por exemplo, os neurônios. As outras células do corpo, elas vão morrendo no decorrer da vida e vão sendo substituídas. Por exemplo, as células do sangue, as células vermelhas, duram 30 dias. As células da pele duram 2, 3 meses. Ou seja, em abril, as células da sua pele não vão ser as mesmas que estão agora aí com você, serão células novas. E do que elas serão feitas? Do que a gente come. Então, se você come biscoito, você vai ser feito de biscoito. Se você come uma alimentação saudável, você vai ser feito do que você comeu. É igual uma parede, um muro que você vai construir na sua casa. Se você bota material de má qualidade, vai ser uma parede de má qualidade. Tá? Então, é literal essa frase. Bom, e aí, uma outra questão também relacionada à alimentação é que as pessoas tendem a pensar só em engordar e emagrecer. Quando a pessoa pensa em comida, ela pensa só entre emagrecer e engordar. E, na verdade, está longe disso. Mesmo uma pessoa magra, ela está sujeita o tempo todo a doenças relacionadas à má alimentação. Então, esse slide aí traz exemplos de doenças que podem ser acarretadas por má alimentação. Então, pressão alta, infarto, derrame, diabetes, vários tipos de câncer, problemas ósseos, pedra na vesícula, depressão e ansiedade, colesterol alto, intolerância à glicose e o diabetes que eu já citei, a gordura no fígado, que hoje em dia é muito presente na sociedade, muito perigosa, distúrbios menstruais, no caso das mulheres, infertilidade em homens e mulheres, a apneia do sono, mesmo em pessoas magras. Então, não é só porque a pessoa é magra, tá, que ela não tô nem aí. Eu tive até um caso curioso de um casal de idosos que eu atendi um dia desses, e o senhor era magro e a senhora estava um pouco acima do peso, um pouco obesa. E aí ele chegou meio que tirando uma onda, assim, de que ele estava magrinho e ela acima do peso. Quando eu fui ver o exame de sangue deles, o dela estava melhor do que o dele. Então, gente, não é só uma questão de emagrecer ou engordar, tá? A alimentação, ela envolve vários outros sistemas e doenças, mesmo a pessoa no peso, tá? Mas, aí um exemplo clássico, a placa de ateroma, que é quando vai entupindo a artéria. Essa artéria pode ser a carótida aqui do nosso pescoço, pode ser a do coração e gerar um infarto, e ela vai sendo entupida por má alimentação, tá? Independente do peso do sujeito ou da sujeita, tá? Bom, agora o excesso de peso realmente é um problema sério na sociedade hoje em dia. É uma epidemia, uma pandemia, eu posso dizer, de obesidade, tá? Hoje em dia existem mais pessoas acima do peso do que no peso, isso no mundo, tá? E o mais triste é que as crianças já estão nessa estatística, existem mais crianças acima do peso do que no peso correto, isso é muito sério, tá? E o excesso de peso é o resultado de uma ingestão maior do que o gasto da pessoa, ou seja, ela consome mais calorias do que ela gasta fazendo atividades do cotidiano, atividade física, tá? E aí, o excesso de peso, então, ele vai realmente aumentar ainda mais os riscos daquelas doenças que eu falei, que acometem até os magros, mas realmente a obesidade, o excesso de peso, ele aumenta vertiginosamente esses riscos, tá? E aí, como é que a gente faz para ter um parâmetro em relação ao peso? É o IMC, tal do índice de massa corporal, ele não é muito bacana, não. Por quê? Porque às vezes uma pessoa forte, vamos pegar assim um Arnold Schwarzenegger, ele vai dar obeso pelo IMC. E ele não é obeso, ele é forte. Tá? Então o IMC não é um parâmetro maravilhoso, mas ele pode ser usado. Ah, como é que calcula, Gabriel? Você bota aí no Google, por exemplo, você descobre rapidamente como é que calcula. Tá? E as faixas lá de normalidade do IMC. Mas o que eu sugiro mesmo é medir, a pessoa aprender a se auto-medir em casa.
uma fitazinha métrica daquela de alfaiate mesmo, tradicional, uma trena, tá? Então, por quê? Porque daí se a barriga estiver muito grande, independente do peso da pessoa, essa barriga grande, ela vai mostrar o risco cardíaco dessa pessoa, tá? Então, aí, ó, esse gráfico aí, ele mostra essas 3 linhas. A vermelha é a cintura, tá? Tecnicamente, a vermelha chama cintura. A linha azul a gente chama de circunferência abdominal, a famosa barriga. E a verde é o quadril, tá? Então, a gente vai usar a linha azul, tá? E aí, nessa outra foto aqui, ó, aonde que a gente deve medir? A pessoa ali, a mocinha, ó, ela está medindo a fita métrica na linha do umbigo. É para medir na linha do umbigo, Gabriel? Às vezes sim, às vezes não. Porque tem pessoas que têm um umbigo muito alto, um umbigo lá em cima. Então, na verdade, o lugar certo de medir é onde você for mais larguinho na tua barriga, que é a linha azul que eu botei embaixo ali, ó, que eu marquei com marca-texto. Então, essa linha azul é o local certo da gente estar se automedindo, tá? E aí? E aí que se para uma mulher essa medida estiver acima de 90 centímetros, ou por um homem estiver acima de 100 centímetros, o risco cardíaco aumenta. E quanto mais distanciar para a mulher de 90 e para o homem de 100, mais perigoso fica, tá? Ah, Gabriel, então eu fui medir aqui a minha barriga, eu sou do sexo masculino e eu estou com 105. E aí, eu tenho que baixar então 6 centímetros? Pelo menos 6, né? E aí eu tenho uma regrinha de ouro. Cada centímetro que você tiver que perder é 1 quilo de gordura que você vai ter que perder. Ela funciona quase perfeitamente para todo mundo. Não é uma regra 100% infalível, mas ela funciona muito bem. Então, uma mulher que esteja com 98 centímetros de barriga e precisa perder, então, 9 centímetros, ela vai ter que perder, ou deveria perder, 9 quilos. Ah, mas vou ficar muito magra com 9 quilos. Tá, que se aproxime dos 90, então. Ou que o homem se aproxime dos 100, se você estiver muito distante. Tá? Então, o lugar certo de medir é no lugar que você for mais protuberante, mais larguinho. Tá? Em algumas pessoas vai coincidir seu umbigo, em outras não. Tá. Bom, agora olha só. Então, Gabriel, o que faz engordar, subir peso, é comer muitas calorias, é comer mais do que eu gasto? O principal é isso mesmo, o principal, tá? Mas hoje em dia a gente sabe, a gente da área de saúde, nutricionistas e outros profissionais de saúde, a gente sabe que não é só caloria que engorda, não. Estresse emocional engorda muito. Eu tenho um cliente meu muito querido no Rio de Janeiro aí, que eu tô falando de Fortaleza, tá, gente? Nem comentei. Um cliente meu muito querido aí no Rio, que ele controla a glicose comigo há muitos anos, e um belo dia ele chegou lá com a glicose nas alturas, ele falou, olha, eu não comi nada diferente do que tem na alimentação que você me passou, eu não gosto nem de usar a palavra dieta, tá? Na alimentação que você me passou. Eu falei, o que foi? Bati boca no trânsito agora, vindo para cá. O estresse emocional, ele faz a glicose subir e engordar mais, tá? Sono de má qualidade também, porque o sono de má qualidade para o nosso corpo é um estresse. Então, uma pessoa que dorme muito mal, que acorda várias vezes na madrugada, dorme poucas horas por noite, ela vai estar estressada, metabolicamente falando, ela pode até não estar agitada, assim, nervosa, mas ela vai estar com estresse, isso aumenta glicose e engorda. Medicamentos engordativos, tem vários, corticoides, tratamento de fertilização para a mulher é cruel, então isso afeta também o ganho de peso, então essa pessoa tem que ser mais criteriosa, a pessoa que está usando um medicamento desse, uma pessoa que é estressada, que dorme mal, ela deve ser mais criteriosa na alimentação do que os demais. E eu botei por último ali alergias alimentares, tá? Alergias alimentares engordam. Não aquela do camarão, que a pessoa come camarão e fecha a glote. Não é essa. Existe uma alergia, que essa aí chama alergia aguda. A pessoa come, já na hora começa a coçar a garganta e pode dar um problema bem sério, pode levar até a óbito, né? Eu estou falando de alergias tardias, que é quando a pessoa come um alimento e essa alergia vai vir 1, 2, 3 dias depois, tá? E aí, se essa alergia for muito intensa nessa pessoa, essa alergia pode inflar essa pessoa, deixar ela inchadona. A gente, quando está com a garganta inflamada, não fica até difícil de engolir água? Quando a gente está com o joelho inflamado, ele não fica redondão, grandão? Quando a gente está inflamado sistemicamente, a gente fica inflado, tá? Então, a alergia alimentar, se você for uma pessoa muito alérgica, isso engorda. E aí, daí que veio toda essa coisa nas redes sociais com a querida tapioca. Por quê?
relacionado ao glúten. A tapioca não tem glúten, né? Então, o glúten, para algumas pessoas, ele é veneno. Se a pessoa tiver alergia a ele, sim. Eu não tenho. Então, para mim, ele não é veneno, mas eu devo comê-lo pouco, né? Por quê? Porque engorda, né? Mas para algumas pessoas ele é veneno, sim. Então, isso depende de caso a caso. Então, se uma pessoa tem alergia a glúten e ela comeu glúten com muita frequência, isso vai facilitar o ganho de peso dessa pessoa. E como a tapioca não tem glúten, ela virou a queridinha de algumas dietas. Mas ela engorda pra caramba, tá? Ela engorda muito. Ela só não gera alergia em pessoas alérgicas a glúten. É só isso. Mas ela engorda igual açúcar, tá? Inclusive, o aspecto dela é parecido, né? Bom, e que outros alimentos podem disparar esse processo? Porque eu sou alérgico a alimentos, tá? Mas não a glúten. Então, o glúten realmente é um alimento problemático para o ser humano, tá? Muita gente é alérgica a glúten, tá? Eu sou alérgico à proteína do leite de vaca. Não é a lactose. A lactose, eu costumo dizer que ela dá gases, o famoso pum, e intestino solto. O que a alergia à proteína do leite de vaca faz é muco, catarro, secreção, rinite, sinusite, otite, dor de cabeça frequente, problemas de pele, eu fico todo manchado daquele famoso, entre aspas, pano branco. Já tem gente que fica com rosácea, tem gente que fica com brotoejas aqui atrás do braço, atrás da orelha, ou em outras partes do corpo, tá? Amendoim e outras oleaginosas, como amêndoas, castanhas, também são muito frequentes gerarem alergia nas pessoas. Então, isso depende caso a caso, tá? Caso a caso. Mas se você é alérgico a um desses alimentos e come ele com muita frequência, isso tende a te engordar mais. Então, não é só calorias que engordam. São principalmente as calorias que engordam. Mas também tem a questão dos medicamentos, do estresse e da alergia. Tá? E posso me dizer um nutricionista especialista em alergia alimentar, tá? Mas se você está aí agora pensando assim, meu Deus, será que eu sou? Os sintomas principais são esses que eu falei: pele com coceira ou manchas, muco, catarro, secreção, dor de cabeça crônica, intestino problemático, aquelas pessoas que têm intestino uma semana preso, que não funciona, tá? E geralmente essas pessoas muito alérgicas têm alteração de tireoide e dores nas articulações, tá? Então, se você reúne 2 ou mais sintomas desses, você é candidato a ter uma alergia alimentar e os nutricionistas, e eu entre eles, podemos ajudar vocês. Bom, e aí não há fórmula padrão, tá? Eu sou alérgico à proteína do leite de vaca, já o meu sogro é a amendoim e outra pessoa é a glúten, e aí vamos, tá? Bom, agora vamos falar de nutrientes, tá? Bom, esses aí são os nutrientes que existem, tá? Proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais. E fora a água. Vitaminas e minerais não engordam, tá? Mas a falta delas pode levar a facilitar o ganho de peso. A falta delas. Uma pessoa que se alimenta muito mal, só come ultraprocessados, essa pessoa pode estar com deficiência vitamínica e isso pode facilitar o ganho de peso. Mas vamos falar de uma por uma, então. Proteínas, vamos lá. Elas compõem os músculos, o cabelo, as unhas, a defesa do organismo e enzimas. Então, uma pessoa que quer ganhar músculo, ela realmente deve comer proteína? Sim. O teu cabelo é feito de proteína, então para ele estar de boa qualidade, você tem que estar se alimentando de maneira balanceada e com proteína suficiente. Mas não significa que um cabelo que está mal cuidado é culpa de falta de proteína. Tem outros fatores envolvidos, né? Mas a proteína está envolvida com tudo isso aí, tá? E aí, agora, tá uma moda de excesso de proteína, né? A proteína virou agora o bam do negócio, né? E aí acho bacana por um lado, realmente é bom ter uma alimentação com proteína. Porém, o excesso pode acarretar em vários problemas. Acne, mas não é porque a pessoa tem acne que ela quer que ela come muita proteína, não necessariamente. Às vezes o motivo da acne é outro, tá? Hormonal, come muita gordura, mas uma alimentação com muita proteína também pode gerar acne, tá? Pedra nos rins é muito frequente, tá? O excesso de proteína, ao mesmo tempo, com aquela pessoa que não bebe muita água, inclusive vou até beber um golinho aqui. Ácido úrico e gota, tá? Ácido úrico alto e gota. Então, se você é uma pessoa que tem dores frequentes nas articulações, no pé principalmente, você deve dosar ácido úrico para ver se não está alto, e o que sobe ele é excesso de proteína e bebida alcoólica. Esofagite também é gerada por excesso de proteína, e dependendo da fonte de proteína, pode gerar colesterol alto. Se a proteína
for uma que tem gordura de qualidade ruim, vou dizer assim, isso pode subir o colesterol. Já já eu vou falar dessas gorduras, tá? E aí, ainda voltando ali para a moda da proteína, eu tenho uma recomendação para vocês. A indústria percebeu essa moda, o que ela está fazendo? A indústria. Ela está pegando produtos de má qualidade, botando proteína e dá uma roupagem bonitinha, e aí ela ganha um novo nicho de mercado. Eu até postei nas minhas redes sociais essa semana o novo Nescau. Nescau Protein. O que eles fizeram? Botaram proteína no Nescau, que continua sendo um alimento cheio de açúcar, açúcar puro, mas botaram proteína. Aí ele dá uma roupagem bonitinha para o negócio que não é bom. Então, cuidado que a indústria está fazendo isso. Botando proteína, tem alimento que tem proteína, e é bom, mas está cheio de enganação no mercado, igual esse Nescau novo. Tá? Bom, e aí vamos falar das fontes de proteína. Gabriel, onde que tem proteína? Vamos lá. As fontes animais. Carnes, aves, tudo que vem do mar, peixe, camarão, mexilhão, polvo, lula, é proteína pura praticamente, ovos e leite e seus derivados, principalmente queijo e iogurte, tá? São as fontes de proteína animal. E as fontes vegetais? Castanhas, nozes, amendoim e toda a família dessas oleaginosas, amêndoa, pistache, gergelim, tudo isso tem muita proteína, tá? E também soja, feijão, lentilhas, quinoa, grão de bico, que eu não botei ali, ervilhas, que são as leguminosas, elas também têm proteína. Elas têm mais carboidrato, esses alimentos aí da linha de baixo, eles têm mais carboidrato que proteína. Então, para uma pessoa carnívora, eu digo que esses alimentos ali, o feijão, a lentilha, a quinoa, são alimentos fontes de carboidrato. Agora, para um vegetariano, um vegano, eu diria que são coadjuvantes como fonte de proteína. Tá? Bom, e aí vamos falar quais são as melhores escolhas de proteína. Tá? Isso pensando em saúde, independente se você está precisando controlar peso ou não. Tá? Pensando em colesterol alto, coisa do tipo. Então, vamos falar das aves. Nas aves, o ideal é escolher os cortes mais magros. Tá? Qual o corte mais magro? O peito. Poxa, Gabriel, mas o peito é muito sem graça. Então, aí o segredo é usar temperos, né? Alho, açafrão, curry, alecrim, e vai brincando com isso aí, tá? A segunda opção nas aves que são magras, as coxas. As coxas são magras, tá? Evitar sobrecoxa, porque a sobrecoxa vocês vão ficar pasmos, mas a sobrecoxa tem quase o mesmo teor de gordura do bacon, tá? Então ele é um alimento que deve ser proibido? Não, de forma alguma. Nada é proibido, gente. Nada é proibido. Eu como feijoada, eu como torresmo, como picanha com capa de gordura, não tenho esse problema. Mas, eventualmente, tá? Eventualmente. Então, no caso das aves, preferir peito, coxa e evitar a sobrecoxa, deixar para de vez em quando a sobrecoxa, tá? E sempre evitando a pele, né? Sempre evitando a pele. Bom, e no caso das carnes vermelhas? Então, as carnes vermelhas levam a fama que elas são piores para o colesterol, mas depende. Depende do corte. Tá? Um filé mignon, por exemplo, não tem gordura nenhuma. Uma alcatra, patinho, não tem gordura nenhuma. Mas, na verdade, gente, mesmo as carnes que são chamadas gordurosas, tipo a picanha e tal, se você tirar a capa de gordura, ela é magrinha. Tá? Então, praticamente todas as carnes vermelhas, se você aparar a gordura visível, ela vai ficar magrinha. Tá? Praticamente todas. Só essas aí de baixo que eu botei, ó, que já tem gordura entremeada de natureza e que não é possível aparar. É a costela, o pernil, o cupim, que eu adoro os três, tá? Eles não são proibidos, aí é igual a sobrecoxa de frango. Comer eventualmente no almoço de domingo, aquela coisa assim. No dia a dia, evitar, porque não dá para tirar a gordura dessas três carnes aí, desses três cortes. Então você está querendo dizer que é melhor comer um filé mignon, uma alcatra, do que uma sobrecoxa de frango? Com certeza. Com certeza. Tá? Falando ainda, eu esqueci de botar ali, ó, o lombinho de porco é um bom exemplo de carne que se você tirar a capa de gordura, ó, magrinho e barato no mercado. Barato. Tá? Custo-benefício muito bom do lombinho. Tá? Bom, e os peixes? Os peixes já são uma exceção. Tá? Enquanto o frango, as aves e a carne vermelha, a gente deve procurar os cortes mais magros ou tirar a gordura visível, os peixes não. Todos praticamente são bons. Os de carne branquinha, eles são bons porque eles têm baixa caloria. Os de carne branquinha, tipo pargo, o olho de cão, a tilápia, eles são magrinhos, então eles são bons por isso, eles são magrinhos e pouco calóricos. Já o de carne escura, atum, salmão, sororoca, sardinha, eles são um pouco mais calóricos, mas são gorduras por conta da gordura boa que eles têm, o ômega 3, tá? Então, você deve alternar os dois tipos de peixe, tá? Exceções, são peixes que quase ninguém come. Então, aqui, ó, peixes de couro sem escama, bagre, panga e surubim.
tá? São peixes que quase ninguém come. Mas cuidado com esse panga. Ele entrou aí no mercado brasileiro e ele tem um preço bem legal, mas ele não é saudável para comer no cotidiano, tá? É um peixe que vem lá da Ásia, lá ele não é um peixe bacana para comer no cotidiano. Então, o fato dele ser barato não é um que vale a pena, tá? É melhor ir para uma tilápia, tá? Bom, então, no caso dos peixes, tirando essas exceções aí de baixo, todos são bem-vindos, tá? Apesar de ser gordura animal, todos são bem-vindos, tá? Agora, quais são as gorduras saudáveis mesmo, Gabriel? As boas, além do peixe? As gorduras... antes de eu falar do que eu ia falar agora. Muito cuidado, tá, gente? Às vezes a pessoa tem colesterol alto e não sabe por quê. Tudo bem que o colesterol tem um componente genético enorme, tá? A pessoa tem a família com colesterol alto e não, mesmo que ela seja vegetariana, o colesterol dela vai ser alto, tá? Mas às vezes a pessoa é carnívora, mas daí não come capa de gordura, só come peito de frango, só come alcatra, filé mignon, carnes magrinhas, e não sabe que tem o colesterol alto e não é genético. E aí eu diria que a gordura do leite, ela é o grande vilão da humanidade em termos de colesterol. Porque a pessoa diz, eu não como a capa da picanha quando eu como carne, mas daí vai lá, come queijo amarelo toda hora, chocolate ao leite toda hora, sorvete, creme de leite. Isso, pensa bem, a vaquinha está lá pastando na fazenda, né? A gordura da picanha da vaquinha é a mesma gordura que vai sair no leitinho dela e vai virar queijo amarelo. Então, a gordura do queijo, do leite, do chantilly, do sorvete, do chocolate ao leite é a mesma da capa de picanha. Então, às vezes, a pessoa não come a capa de picanha, mas come a mesma gordura no chocolate ao leite ali. Então, a sugestão de nós nutricionistas é pegar um chocolate, pelo menos ali 60%, 70% cacau, tá? Que daí já não tem praticamente gordura do leite e aí não sobe colesterol. Mas eu só gosto ao leite, então coma pouco. Coma pouco. Tá? Bom, agora o que eu ia falar é das gorduras vegetais. Todas são saudáveis. Todas. Então, nos animais, né, os peixes têm gordura saudável, já os outros animais, aves e carnes, não. Mas os vegetais, eles são nota 1000 em termos de gordura saudável. Exemplos: abacate, açaí, piqui, se tiver algum goiano aí, o piqui, que é um dos alimentos mais nutritivos do planeta Terra, o piqui. Castanhas, nozes, amêndoas, pistache, avelãs, incluindo o creme de avelã. O problema do creme de avelã é a adição de açúcar lá do Nutella, mas hoje em dia vende até na... Estou fazendo propaganda não, mas tipo na Casas Pedro, por exemplo, vende um creme de avelã sem açúcar, bem docinho, bem gostoso, tá? E é super saudável, tá? Amendoim, aí não vale aquele com a casquinha lá, o mendorato, tá? Aquele ovinho, é o amendoim sem a casca, tá? A gordura dele é super saudável, ajuda a reduzir colesterol. Essas gorduras aí, gente, você tem colesterol alto, esses alimentos aí são redutores de colesterol, esses aí, estão na tela, tá? Chocolate com alto teor de cacau, e um que é o alimento que eu sou fã, que é o hummus tahine, aquela pasta árabe, né, que é grão de bico com gergelim, justamente a semente de gergelim é riquíssima em gordura saudável, em proteína, então é um super alimento também, redutor de colesterol e bem rico em proteína, inclusive, também, tá? Bom, aí as pessoas devem estar assim, poxa, mas o abacate não engorda, o açaí não engorda? Eu diria que, assim, nenhum ser humano no planeta Terra até hoje engordou de comer açaí ou abacate. O que engorda no abacate é a adição de açúcar, leite condensado, muito mel, o que faz o abacate engordar. Ele sozinho não engorda ninguém. E o açaí, mesma coisa. O açaí, gente, em 100 gramas de açaí, tem as mesmas calorias de 100 gramas de maçã. Ou seja, não engorda muito, tá? O problema são tá dos toppings. As pessoas agora botam M&M, bota leite em ninho, e açúcar, e melado, aí danou-se, tá? Mas o açaí, coitado, ele não engorda ninguém, não. O açaí batido ali com maçã, com fruta, com um pouquinho só de mel, ó, eu boto em todas as minhas dietas, tá? É um alimento super saudável e não é engordativo. O problema do açaí são as adições, tá? Bom, inclusive, ó, quando eu dou o exemplo das lojas, eu não estou fazendo propaganda não, tá? Mas aí no Rio de Janeiro tem aquela rede muito grande, tem o Megamart, tem o Porto do Sabor, a rede Bibi Sucos, tem várias outras aí. Tem a opção de você chegar lá e falar, olha, eu quero que em vez de você botar açúcar, xarope, eu quero que você bote um pouquinho de mel. Eles fazem, é só você pedir, tá? Bom, e as oleaginosas? Essas realmente engordam bastante. Aí o problema delas é a quantidade. É o sujeito sentar no sofá para ver televisão com um pote de oleaginosa, isso engorda muita coisa. Quando eu boto nas minhas dietas oleaginosas, eu boto assim, 50 gramas, que é um copinho daquele americano, lá de Figueiredo, quase cheio, para comer de lanche à tarde, tá? Porque realmente as oleaginosas são muito saudáveis, mas são bem calóricas.
Bom, agora vamos entrar nos carboidratos, tá? Quem são os carboidratos, gente? Porque as pessoas logo pensam em macarrão, né? O macarrão é carboidrato mesmo. Mas olha aqui outras fontes, ó. Todos os grãos são carboidrato. Tudo que é grão. Arroz, feijão, milho, ervilha, lentilha, grão de bico, tá? Tudo que é grão é carboidrato. Todas as raízes também. Aipim, mandioca, macaxeira, né, que é a mesma coisa, inhame, batata, cenoura, beterraba, é tudo carboidrato. E todas as frutas também. O que varia nas frutas é o teor de água. Então, por exemplo, o limão não tem caloria nenhuma, porque ele é praticamente só água com um pouquinho de carboidrato. Já a banana, a uva, tem muito carboidrato e menos água, tá? Mas as frutas são carboidrato puro, tá? Puro, tá? Super saudáveis, mas são carboidrato puro. Mas olha, eu costumo dizer que esses alimentos aí que estão aí em cima, os grãos, as raízes, as frutas, igual eu falei do açaí e do abacate, na minha teoria, eles nunca engordaram nenhum ser humano no planeta até hoje. O que engorda são os de baixo ali, ó, em amarelo. Os farináceos. O que é farináceo? Alimento feito de farinha. Que farinha? Qualquer uma. Ah, é farinha com glúten? Não, qualquer farinha. Farinha de tapioca, de mandioca, de cuscuz, de flocão de milho, de fubá, de aveia, de amêndoa, de castanha, do Himalaia. O que for farinha, gente, é muito complicado em termos de engordar. Ah, então se eu comer um fubá de milho, um flocão de milho, uma farinha de mandioca, não é a mesma coisa que estar comendo a mandioca? Não, não é a mesma coisa. É igual quando você passa o suco na centrífuga, a fruta na centrífuga. O que sai lá do outro lado não é mais a fruta. Não é mais a fruta. Não é proibido tomar o suco na centrífuga, não é proibido. Mas não é mais a fruta que você ia comer. Não é mais a fruta. Então a farinha, quando você pega o milho e transforma em farinha de milho, não é mais milho ali. Deixou de ser milho, tá? E aí a farinha, qualquer tipo que seja, engorda demais. E se você ainda for alérgico a essa farinha, tipo farinha com glúten, e você é alérgico ao glúten, engorda mais ainda, tá? Bom, agora, independente de se você escolher o carboidrato farinha, macarrão, farofa, pão, biscoito, ou se você escolher um carboidrato que não é feito de farinha, tipo batata, banana, arroz, qualquer um que você escolher, a glicose vai subir. A glicose vai subir. E quanto mais ela subir, gente, mais engorda. Ah, é, Gabriel? E tem alguma maneira que dá para fazer para achatar esse pico de glicose, para engordar menos? Ou eu sou diabético ou pré-diabético? Tem alguma maneira que eu posso fazer para comer o arroz, a batata, o macarrão e essa glicose não disparar tanto? Sim, a grande dica do nutricionista é isso aí, ó. Botar fibra no prato, ó. Então, ali o arroz e feijão são os carboidratos dessa refeição ali, dessa foto, mas a presença ali do alface, do tomate, um pouquinho de rúcula, ó, isso ajuda a achatar o pico de glicose da refeição, tá? Então, quando você for fazer uma refeição ali, almoço, janta, e que tiver carboidrato, independente de qual tipo, bote fibra, que ajuda a diminuir o pico de glicose, e aí esse mesmo prato vai engordar um pouco menos, tá? Ele não vai, essa fibra não vai neutralizar o prato, tá? Mas vai engordar menos. Poxa, você pode dar exemplos, além do alface, do tomate ali da foto? Tá aqui, ó. Todas as folhas, alface, agrião, rúcula, brócolis, couve, espinafre, etc., qualquer folha, e também abobrinha, berinjela, couve-flor, cogumelo, cebola, palmito, pepino, pimentão, quiabo, repolho, tomate comum, tomate cereja. Qualquer um desses alimentos aí ajuda a reduzir o pico de glicose. Então, se você não gosta de folha, não precisa, come tomate. Ah, você não gosta de tomate? Come então palmito. Essa lista qualquer um serve para reduzir o pico de glicose. Quanto mais você misturar, melhor. Aí tem um horário melhor para comer essa fibra? O ideal é comer antes da refeição, assim, logo antes, ou junto da refeição. Ah, mas eu gosto de comer por último. Eu gosto de comer por último a salada. Não tem problema. Mas o ideal é comer um pouco antes ou junto, tá? Eu gosto muito de comer antes, mas o importante é comer, tá? Aí você pode temperar com sal, azeite e tal. Mas, bom, então, Gabriel, você falou que qualquer carboidrato sobe a glicose e engorda, né? É. Mas, gente, nada se compara a essa galera aí, ó, os farináceos. Eu costumo dizer que os farináceos, eles ultrapassaram o açúcar como posto de vilão número 1 da humanidade em termos de alimentação. Por que isso, Gabriel? Porque o açúcar, gente, até pessoas assim de baixa informação, de baixa renda, pouco esclarecimento, sabem que o açúcar faz mal e engorda. Se você pergunta para uma pessoa com pouca informação, com pouco acesso à educação, e pergunta, açúcar faz bem ou faz mal? Até essa pessoa vai dizer, não, faz mal e engorda. Agora, os farináceos, até pessoas de alto poder aquisitivo e muito bem informadas, ainda acham que farinha nem sempre que não engorda, não, que a tapioca emagrece, que o pão integral não tá tranquilo. Tá, não. Qualquer farinha
é farinha. Ah, então o pão integral não é melhor? É um pouco menos pior, mas é tudo farinha do mesmo saco, tá? Então elas engordam, as farinhas engordam muito mais, aumentam as chances de diabetes vertiginosamente, aumentam triglicerídeos e geram gordura no fígado. Eu tenho muito cliente que não come açúcar e chega lá no meu consultório sem saber que está ficando diabético, e é por quê? Porque come farinha o dia inteiro. Café da manhã vai um pãozinho, no almoço uma farofinha, de tarde um pãozinho de queijo, e à noite uma tapioquinha, um sanduichinho. Comeu farinha nas 4 refeições do dia. Então eu tenho uma regra de ouro, que olha só, é para parar de comer farináceo? Eu não dou conta. E quando eu tenho um cliente meu no meu consultório que fala para mim, vou tentar ficar sem, eu falo, não, você não vai conseguir. Já desiste logo. O que dá para fazer é comer menos, tá? Por que eles são quase impossíveis de ficar sem? Porque eles são práticos, gostosos, cheirosos, baratos, fazem parte da cultura do brasileiro, comer pão de queijo, comer pão, comer pizza, comer cuscuz, comer milharina. Então, eles são presentes na nossa vida, não é para ficar sem. Só que, como eu falei, eu tendo gente no meu dia a dia que come farinha 3, 4 vezes no dia, tá? E aí, qual é a regra de ouro que eu criei? De segunda a sexta-feira, você vai tentar comer farinha só uma vez no dia. E aí, sábado e domingo, nós somos filho de Deus, né? Aí a gente come 2 farinhas no dia, tá? Então, quando eu falo para durante a semana comer uma farinha só por dia, aí as pessoas me perguntam, mas em qual refeição? Aí você que escolhe. Você que escolhe. Pode ser no café da manhã, pode ser no almoço, pode ser de onde, você pode ir variando. Aqui na minha casa, por exemplo, sexta-feira é o dia da pizza. Então, quando eu chego na sexta-feira, eu já acordo sabendo que eu vou comer farináceo de noite. Aí eu tento passar meu dia sem farináceo para comer a pizza de noite. Já no dia que eu não vou comer pizza à noite, nem pão, nem nada de noite, aí eu me permito pão no café da manhã. E assim vai, tá? Aí a segunda pergunta que as pessoas me fazem, a primeira é, em que refeição eu vou comer o farináceo, né? Você que escolhe. A segunda pergunta é, mas o que eu vou comer? Porque a pessoa, quando ela pensa em farináceo, quando eu falo isso, as pessoas pensam assim, mas eu só penso em farináceos. Eu não consigo imaginar outro alimento que eu vou comer na minha vida que não seja farináceo, porque eu só estou acostumado a comer pão, macarrão, tapioca e outras coisas do tipo. Aí, eu tenho aqui vários exemplos para dar para vocês, ó. Vários exemplos. Então, no almoço, basta comer pratos tradicionais, ó. Arroz, feijão não é feito de farinha. Aprendam a dividir isso na cabeça de vocês. Grãos, raízes, frutas não são farináceos. São carboidratos que vieram da natureza. Farináceo é feito de farinha. Macarrão, pão, biscoito, polvilho, fubá, tá? Que eu insisto, não são proibidos, você só deve tentar comer pouco. Então, no almoço, minha sugestão é comer batata, aipim, arroz, feijão, e por aí vamos, tá? E tentar deixar o macarrão para o almoço de domingo. Eu, por exemplo, eu não abro mão de uma farofinha de ovo daquelas galeterias tradicionais do Rio aí. Não abro mão. Quando eu vou lá, eu vou comer farofa. Mas no dia a dia, eu não como a farofa no meu dia a dia. Mas como farinha, de repente, em outra refeição, tipo o café da manhã. Tá? Então, no almoço, minha sugestão são esses pratos aí das fotos. Ó. Vida normal. Não é fazer nada fora da curva, não. Tá? Vida normal. Isso no almoço. E talvez na janta também. Tá. E nas outras refeições, Gabriel? Por exemplo, você acabou de falar que na sexta você come pizza à noite. Aí nesse dia, então, eu não comeria pão no café da manhã. O que eu vou comer? Aí, ó, várias opções aí, ó, de café da manhã aqui, as de cima, tá? As opções de cima. Iogurte com fruta e granola, vitamina de fruta no liquidificador, ovos com frutas e queijo, um café preto. São opções aí para café da manhã, né, que não tem farinha. E para lanche do meio da tarde, se a pessoa tiver home office, também funciona bem. Se ela tiver presencial, opções práticas de serem transportadas, por exemplo, nuts. E eu botei até a foto da fruta com chocolate para lembrar que chocolate é um alimento do bem. O problema do chocolate é quando ele tem muito leite, né, e açúcar, né? Mas um chocolate mais por 60%, 70% de cacau é o alimento do bem, tá? Ele pode entrar numa dieta todo dia, se a pessoa quiser, tá? Aí eu botei uma frutinha ali que é para tentar a pessoa acompanhar de uma coisa natural também, tá? Bom, agora voltando aqui a alguns slides, ó. Quando você for comer um farináceo, um pão, um sanduíche, um hambúrguer, uma pizza, tenta fazer aquela regra que eu ensinei da fibra. Tenta botar um vegetal junto do farináceo, tipo a pizza com rúcula, ou com manjericão e tomate, o hambúrguer com alface e tomate, tá? Isso vai diminuir as calorias do sanduíche? Não, mas vai diminuir o pico de glicose. E o pico de glicose engorda, gera gordura no fígado, e para alguém que está ficando diabético, isso é um problema sério, tá?
Depois a gente vai falar um pouco mais de diabetes, que diabetes é uma doença muito complicada porque ela não dói, né? Ela não dói. Então a pessoa vai levando, empurrando com a barriga. Quando dá um problema sério lá na frente do diabetes, ela já está com risco de perder o pé, de perder um rim, de ficar cega, tá? E quem que faz a pessoa ficar diabética? Os farináceos, tá? E açúcar, né? Bom, dica de ouro, agora mudando de assunto um pouquinho, gente. Nunca deixar de fazer um lanche no meio da tarde, para não chegar em casa um monstro. Já deve ter gente rindo de si próprio aí, né? A pessoa chega em casa, pega pão, pega amendoim, pega queijo, pega fruta, vai comendo tudo igual um trator, né? Então, gente, minha dica é, lá pelas meio da tarde, lá pelas 4h, 4h30, faz um lanche legal, tá? Com o quê? Ó, essas opções aí que estão na tela são boas. Aí, acho que a do ovo não combina, né? Com o lanche do meio da tarde. Mas as outras opções aí, ó, tá? E tem várias outras hoje em dia no mercado, tá? Tem 1000 outras opções práticas de levar para o trabalho que não são feitas de farinha, né? E para você não chegar em casa desesperado igual o Tais ali, morrendo de fome, tá? Que daí a pessoa se perde nessa chegada em casa. Muita gente consegue se alimentar bem durante o dia, mas quando chega em casa se perde, tá? Então, sugiro fazer um lanche no meio da tarde. Por exemplo, um açaí, daquele que eu falei, de ir numa lanchonete pedir para botar bem pouquinho mel, tá? Por exemplo, tá? Bom, e aí, ó, exemplos do que levar para comer no trabalho, você que trabalha presencialmente, então não é fácil comer um iogurte com granola, não é fácil ir na lanchonete pedir um açaí, até porque também tá caro, né? Então aí, ó, 3 opções de lanchinhos aí práticos de transportar para o trabalho que não são feitos de farinha. Uma paçoca sem açúcar com uma fruta, um chocolate 70% cacau com uma fruta, uns nuts, ali 50 gramas, tá? São dicas aí, tem várias outras dicas, mas são só exemplos, tá? Bom, vamos falar agora das canetas emagrecedoras. As pessoas acham que quando a gente fala assim das canetas para um nutricionista, as pessoas já acham que o nutricionista detesta essas canetas. De forma alguma. Elas são uma excelente ferramenta, tá? Assim como a cirurgia bariátrica, tá? As canetas, inclusive, elas vieram para meio que para substituir a bariátrica no sentido de que ela não é invasiva, né? Como a bariátrica, e ela diminui bastante o apetite da pessoa. Mas o que é o erro das pessoas quando usam a caneta? A pessoa continua comendo tudo errado, farináceo pra caramba, né? E só passa a comer pouco, porque a caneta diminui o apetite, mas ela continua comendo as mesmas coisas em pequena quantidade. E aí, quando o médico vai desmamando a caneta, né, até porque ela não pode ser usada a longo prazo, porque além de ser muito cara, ela já está sendo vista aí pela medicina que ela traz vários efeitos colaterais a longo prazo, como aumento de chance de cegueira e várias coisas, tá? Então, ela é usada temporariamente para que a pessoa vá ajustando a alimentação, aprender a comer menos e a comer menos farináceos, menos ultraprocessados, e à medida que o médico ou a médica vai tirando a caneta, a pessoa já está adaptada a essa nova alimentação. Eu costumo dizer que as minhas dietas, as minhas alimentações que eu faço para as pessoas, eu não gosto de usar a palavra dieta, que dieta tem aquela cara de sofrimento, as alimentações que eu passo para as pessoas, eu costumo dizer que a pessoa não passa fome com a minha alimentação, não. Mas se a pessoa é muito voraz, come muito, aí a caneta pode ser uma boa ferramenta para ela passar a comer menos, aprender a se alimentar e depois andar sem a caneta. Tá? Mas eu não sou contra as canetas, eu sou contra as pessoas fazerem esse uso errado delas. Tá? Bom, vamos falar de outra questão envolvida com glicose alta, mesmo em pessoas magras, ou ganho de peso. Tá? O final de semana. Às vezes a pessoa come tudo bonitinho no meio de semana, mas chega sexta-noite, o famoso sextou. Dá a largada e vai até domingo à noite comendo tudo errado, exagerando em tudo. Eu sou super partidário da ideia de que a pessoa tem que se divertir sim, tá? No final de semana. Eu já bati boca com um cliente em consulta minha, que a pessoa queria fazer uma promessa de ficar tipo 1 ano sem sair dos trilhos, para não usar a palavra dieta, e eu fui contra, falei, não vai dar certo. Tem que ter um momento de liberação, de prazer, de relaxamento. O que não pode como eu falei, dar a largada sexta-noite, vai até domingo à noite fazendo tudo errado. Eu sugiro que você escolha em torno de 2 refeições no final de semana para cometer deslizes, tá? Mas não chutar o balde, não botar o pé na jaca totalmente, não, tá? Ter algum controle. Ah, mas eu não consigo ter controle. Eu sou exagerado mesmo no final de semana. Não tem jeito. Então vai se exercitar pelo menos, tá? Vai se exercitar, vai dar uma caminhada, vai fazer alguma coisa, tá? Vai gastar, tá? Bom, falando em final de semana, bebida alcoólica. Eu não vou me aprofundar muito em bebida alcoólica, não, porque eu sei que nem é todo mundo que bebe, né? Não é todo mundo que bebe. Mas pensando em quem bebe,
a pior opção é a cerveja. A cerveja engorda mais, Gabriel? Não, não. Ela engorda igual. Por dose, uma long neck, uma tulipa de chopp, engorda igual uma taça de vinho ou uma caipirinha. O problema da cerveja é que eu costumo dizer que a cerveja a pessoa bebe por hora. 2 horas de cerveja, 3 horas de cerveja, uma atrás da outra, né? Já o vinho, o drink, a caipirinha, ela vai bebendo mais lentamente, né? Tá? Então, o que importa em relação à bebida alcoólica é a quantidade que se bebe, não exatamente se é cerveja ou vinho ou outra coisa. Tá? Mas, pensando, se eu tiver que dar uma sugestão, eu diria para ir nos vinhos, tá? Porque eles ainda têm aquela questão protetora do coração, tá? Mas sem exagero. Bom, você tem alguma dica, Gabriel, para me dar se eu for, por exemplo, no barzinho, num lugar para beliscar e beber? Tem. Minhas dicas são essas aí, ó. Galeto, filé aperitivo, espetinhos, tábua de frutos do mar e para os vegetarianos aí o amendoim. Isso se você for no barzinho ou no restaurante para beliscar. Se você for fazer uma refeição, você faz a refeição completa, com carboidratos, vegetais e proteína. Tá? Mas aí são dicas para acompanhar a bebida alcoólica. Que um grande problema da bebida alcoólica, gente, é acompanhá-la de carboidratos, especialmente os farináceos. É você sair para beber cerveja com dadinho de tapioca, cerveja com pastel, com croquete. É proibido? Eu ia falar cocrete, né? É proibido? Não. Às vezes eu saio para comer pastel com cerveja, mas o ideal são essas opções aí, ó, de proteína, tá? Aí essa bebida alcoólica vai engordar um pouco menos, tá? Bom, atividade física, mudando de assunto um pouquinho. Tem gente que pensa assim, poxa, eu fui caminhar, mas meu reloginho, aqueles relógios modernos de hoje em dia, meu reloginho deu que eu gastei 200 calorias só caminhando meia hora. A 200 calorias, poxa, não vale a pena, não vou caminhar não. Mas atividade física, gente, não significa só gastar calorias. A atividade física, ela ajuda a baixar, melhorar hormônios como a insulina, serotonina, testosterona, tá? A atividade física, mesmo que curta e que como uma caminhada de meia hora, ela ajuda a acelerar o metabolismo, tá? Aumenta a massa muscular e massa óssea, então ela é bacana de ser feita, mesmo que você ache que ela está sendo muito pequenininha, muito curtinha, faça, tá? E a minha sugestão é que você tente procurar uma atividade física que te dê prazer, tá? Um esporte com bola, um esporte na água, uma luta, uma dança, alguma coisa que você goste. Ah, Gabriel, mas eu não gosto de nada, ou até gosto, mas perto da minha casa não tem nenhuma estrutura, não tem nada que eu possa fazer que eu goste. Então faça por obrigação, mas não fique parado, tá? Entre numa academia, num grupo de treino na rua, treino funcional, mas faça, tá? Mas a minha sugestão é que você tente procurar alguma coisa que te dê prazer, tá? Bom, e o oposto, o sedentarismo? Reduz o metabolismo, aumenta a insulina e outros hormônios que são ruins, faz perda de massa muscular e massa óssea, leva a chance maior de osteoporose mesmo em homens, e ganho de peso nem se fala. Tá? Então não vai se transformar no Homer Simpson ali, por favor. Bom, agora eu vou falar para vocês uma coisa. Eu tentei condensar, né, os meus conhecimentos aqui em 1 hora, é muito difícil, porque é muita coisa, é muita informação, mas eu posso dizer para vocês que depois que uma pessoa chega no consultório do nutricionista, em geral, não só no meu, pela primeira vez, e lá ela aprende que ela não sabia, ela aprende que o farináceo engorda pra caramba, ela não sabia, ela aprende que a alergia que ela tem engorda também, aí ela aprendeu. A partir dali ela passou a ter a informação de que esses alimentos têm essas questões e tal. Então, eu costumo dizer que a partir daí era para dar tudo certo, né? A pessoa aprendeu, então, ali as questões da nutrição, e aí, pô, ela vai deslanchar, né? Não. Por quê? Porque o ser humano é cheio de autossabotagens, tá? Exemplos. Eu tenho clientes que estão, assim, bonitinho fazendo lá o programa, para não usar a palavra dieta de novo, né? Seguindo o programa. Aí, de repente, a pessoa foi e fez uma besteira. Aí ela fala, vou chutar o balde, já estou fazendo besteira mesmo, como é que é aquela frase? Já estou no inferno, abraço o capeta, né? Não, gente, não é porque você está fazendo uma besteira que você precisa liberar geral, tá? Você tenta se controlar. Mas assim, não se controlou, exagerou, tudo bem. Amanhã é um novo dia, amanhã você faz o seu melhor. Outro exemplo, a pessoa vem seguindo uma alimentação saudável por semanas, meses, talvez, aí de repente ela passa uma semana comendo mal numa viagem. Aí o que o ser humano faz? Ih, estraguei tudo, vou abandonar. Não estragou nada. Eu tenho um exemplo que eu falo assim, imagina que você foi almoçar no shopping e você esqueceu de levar a escova de dente.
aí você não escovou. Aí a pessoa diria assim, poxa, estraguei tudo. Então agora vou parar de escovar o dente, né? Eu estraguei tudo mesmo? Não, mas ninguém faz isso. A pessoa chega em casa e escova e no dia seguinte ela continua escovando, né? Mas em termos de alimentação as pessoas fazem isso sim. E aí eu costumo dizer, gente, ninguém consegue ser 100% do tempo perfeito na alimentação. Nem eu, nem Tom Cruise, nem Angelina Jolie, ninguém consegue ser perfeito na alimentação o tempo todo. O lance é acertar mais do que errar e nunca abandonar totalmente a questão da alimentação saudável. Errou hoje, amanhã acerta. Depois de amanhã errou, no outro dia acerta. É só não abandonar. Tá? E outro erro bem comum para essa época do ano que a gente está agora é eu ia no nutricionista, mas, poxa, tá chegando Natal, Carnaval, eu vou deixar para depois das festas. Mas, gente, sempre vai ter data festiva. Tem Natal, Réveillon, depois vem Carnaval, depois é Semana Santa, depois é Dia das Mães, Corpus Christi, um monte de feriado. Ou seja, isso, o que importa é o que você fez nos 365 dias do ano. É a média. Então, você vai ter um feriado semana que vem ou mês que vem, isso não faz diferença. Até porque, como eu falei, eu faço questão que os meus clientes no final de semana tenham refeições fora da curva. Então não vai fazer diferença se é Natal, se é Réveillon, tá? Não vai fazer diferença. O que faz diferença é a pessoa acertar mais do que errar, tá? E uma dica de ouro que você já deve ter ouvido falar. Antes de sair da linha, pergunta se vale a pena. Vale a pena? Eu costumo dizer isso muito para as pessoas, aquelas que acordam cedinho para ir treinar. O sujeito bota 5 da manhã o alarme para ir caminhar na rua. Aí eu falo para essa pessoa, então, quando você for comer uma besteira, pensa se vale a pena. Lembra daquele dia que você acordou cedo, 5 da manhã para ir treinar? Vale a pena estragar aquele dia de treino? Se a resposta for sim, vale a pena sim, a pizza estava maravilhosa. Então, seja feliz, não tem problema. Mas muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta para a gente mesmo, a gente fala, não vale a pena não, não vale a pena não. Tá? Quer ver uma coisa que para mim que não vale a pena de jeito nenhum? Aquela creme cracker no meio da tarde no trabalho, tá? Com um cafezinho. Para mim isso não vale a pena. Tá? Vale a pena um hamburgão, uma pizza, aí vale a pena. Tá? Mais ou menos por aí, tá? Outras dicas. Tente se aliar com pessoas que estão interessadas em saúde. Aquele teu colega de trabalho, aquele familiar que está afim de ir caminhar, que está afim de comer saudável de segunda a sexta, pelo menos. Se alie a essas pessoas. E não tenha vergonha de estar fazendo a coisa certa e os colegas do lado zoando que estão fazendo a coisa errada. Não tenha vergonha, tá? Porque quando tem o problema de saúde lá na frente, talvez essas pessoas que vão estar zoando você não vão estar lá para te ajudar, tá? E não precisa ser radical em nada, gente. Nem na atividade física e nem na alimentação, tá? Se você está sedentário, você não precisa virar o atleta agora olímpico. Você só precisa sair da inércia, tá? Mas radicalismo não funciona para nada nessa vida, tá? Bom, então, essas foram as dicas que eu vim trazer para vocês, tá? Essa é a minha rede social aí embaixo aí, ó, Gabriel Alvarenga Nutri, tá? Se alguém quiser contar comigo, eu estou à disposição, tá? E aí eu tenho uma brincadeira aí, ó, para fazer nos últimos slides aí, ó. Isso aí eu usei a inteligência artificial para fazer essa brincadeira aí, ó. Fui ao Gabriel Homer Simpson, que come farináceo o tempo todo, né? Fui ao Gabriel nutricionista para emagrecer e controlar a glicose, e ele disse, corte o carbo farináceo. Aí o Homer vai lá e corta o farináceo com a faca. Tá? Então, espero que tenham gostado. Quem tiver dúvidas agora, não sei se pode ser aberto para dúvidas, eu não sei dizer. Pode sim, pode sim. Pode legal. sim. Aí, de qualquer forma, como o tempo é curto... Quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Porque tem outras questões aí, né, medição de glicose e tal. Sim, sim. Eu tenho a rede social que as pessoas podem me perguntar, e quem tiver interessado em se consultar comigo será bem-vindo, tá? Então, eu estou à disposição para as dúvidas. Vamos lá. Quem quiser pode fazer pergunta, tá, gente? Alguma pergunta tenha ficado, caso contrário, também pode se comunicar com o doutor Gabriel. Então, posso falar, doutora? Sim. O meu não vai ser uma pergunta. Eu estava até comentando com a minha amiga aqui do lado que eu já sei muita coisa. O difícil é a gente pôr em prática, né? Mas essas dicas que você deu aí dos dias de semana, da gente tentar colocar em uma refeição, né, o carbofarináceo aí e retirar das outras, e no final de semana a gente escolher aquela refeição que a gente mais deseja, assim, né? De repente uma confraternização ou sair com os amigos.
Eu acho que foi bem interessante, te agradecer, foi muito boa aí sua condução aí nessas orientações para gente, tá? Obrigada. Obrigado, Fabiola. Falando sobre essa questão dos farináceos, enquanto se aparecer alguém para dúvidas aí, pode levantar a mão. Sobre essa questão dos farináceos, né, eu posso dizer que deve ter pessoas que ouviram aqui a palestra, né, que devem estar pensando assim, nossa, eu nunca tinha me tocado do que ele falou, e realmente agora prestando atenção, eu como farinha todas as refeições do dia. Isso acontece muito no meu consultório. Eu viro e falo, você percebe que você come farinha o dia inteiro? Pão, macarrão, pão de novo, tapioca e tal. A pessoa fala, nossa, eu não percebia. Né? Então, assim, muita gente deve estar agora com isso assim na cabeça, né? E aí, quando a pessoa tenta diminuir para esse uma por dia, como eu falei, no máximo 2 por dia, eu posso te dizer que é para essa pessoa, para ela se preparar, porque ela pode até ter síndrome de abstinência nos primeiros dias. Igual droga. A pessoa, o corpo fica rebelde mesmo. Então, se você hoje em dia é uma pessoa que come farinha 3, 4 vezes no dia, reduz de 4 para 3, 3 para 2, 2 vai tentando baixar. Se você cortar de uma vez só, é capaz de você não dar conta, tá? Mas essa dica que eu dei de comer até 2 no dia, ela já funciona maravilhosamente bem, tá? Mas o pulo do gato é uma vez no dia, tá? Uma vez no dia. Mais alguma dúvida? Tá sem áudio aí, Patrícia? Eu vou pegar. Eu estou aqui, estou ali, eu estou no computador, eu estou aqui, estou com você aí, então vamos agora. Olha só, Gabriel. Enquanto eu estou aqui falando, se aparecer alguém que tem uma dúvida, estamos aqui para receber, tá? Eu só vou aproveitar o momento, né? Enquanto a gente aguarda, para também agradecer, em nome da Defensoria Pública, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, também, de ambos, e do Departamento de Saúde da Defensoria Pública, do Núcleo de Saúde Ocupacional do Ministério Público, agradecer a sua presença, sua palestra espetacular, sua objetividade, a forma como você, de forma clara, trouxe para nós algumas dicas e também observações que são realistas, como você mesmo coloca, né? Porque a gente muitas vezes foge da realidade por várias razões e também quer criar uma realidade que às vezes não vai dar conta, né? E com isso a gente se engana das duas formas ou de várias outras. Então, isso ajuda a gente a se reorganizar, digamos, a buscar realmente o que é para nós ou para cada um de nós a nossa realidade. Qual é a sua realidade? O que nós podemos fazer para que, em conjunto, né, se possa mudar, mas mudar com consciência efetiva, resiliência também na busca, né, e autenticidade na conduta, não é isso? E, para isso, a gente não pode esquecer o seguinte, é importante que as pessoas se conscientizem da busca do nutricionista, né? Muito além do médico, do psicólogo, para tratar de questões que têm a ver com distúrbios também alimentares, que as pessoas possam contar com os nutricionistas, né? Com a possibilidade de entendimento de como se deve, como se busca essa boa alimentação e de que forma, de acordo com a sua própria realidade. Então, isso foi muito bom, foi maravilhoso, e eu estou aqui agradecendo em nome de todos e dos presentes que estão aqui, todos, tanto presencialmente como no YouTube e por aqui pelo Meet, não é? Então, só agradecimento a você, muita honra, uma honra imensa de ter você aqui. Perfeito. Eu que agradeço e estou à disposição aí para novas oportunidades aí na frente, aí, novos eventos. Pode Com contar certeza. comigo, tá? E foi o que você falou. As pessoas devem sim contar com os nutricionistas e não ter um medo, né, de que, né, do que eu falei mais cedo, né? É possível ter uma alimentação gostosa, como vocês viram ali, açaí, paçoca, coisas que eu nem botei ali, pipoca, abacate, chocolate, comer uma pizza no final de semana e ter bons resultados, controlar a saúde, controlar a glicose e ser feliz, tá? Dá para ter tudo ao mesmo tempo, tá? Então, obrigado aí. Sim, sim. Ser feliz é possível.
Com certeza, mesmo no Um nutricionista. sorriso, com certeza. Geralmente, quando a gente vai ao nutricionista, a gente fica, né? Será? Eu falei, pode apostar que sim. Dá para comer saudável, é gostoso. Tá, isso aí. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Vocês também. Tchau, tchau, gente. Prazer. Tchau.